Olá, pessoal. Eu sou Evandro Arruda, do programa Steam Maker, do Instituto Conhecer Brasil. Nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre a capacitação do programa Steam Maker. Então, primeiramente, como que está, né, o contexto geral do ensino, né, no século XXI, antes da gente entrar no porquê que existe o programa Steam Maker, né? Bom, primeiro de tudo, a gente tem um contexto educacional muito assim defasado em relação ao resto do mundo, né? Então, se você pegar o quanto que evoluiu a tecnologia, o quanto que evoluiu as áreas do conhecimento, a educação não evoluiu, não acompanhou, né? Então, é engraçado que o conhecimento evoluiu e a área responsável por ensinar não acompanhou, então criou uma defasagem ali, um conhecimento, não tem ninguém aqui, ó, nesse conhecimento para ensinar, né? Então, como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente faz a educação chegar perto ali, né? Acompanhar, né? O avanço da tecnologia, o avanço do conhecimento, né? Então, a gente tem que munir o professor com novos recursos e novas técnicas, já que o professor é quem está lá na linha de frente, né? Então, para isso, a gente tem que mudar um pouquinho a forma como o professor tem que atuar. Normalmente, né, o professor ele dá aula da seguinte forma: ele recebe um conteúdo, recebe uma formação, né, uma preparação, e ele recebe uma especialização no sentido de uma disciplina específica para ele atuar. Dentro dessa disciplina, dentro desse currículo, ele vai passar o conhecimento que ele recebeu para frente, para os alunos. Então, ele vai ter uma série de alunos que vão receber aquele conhecimento diretamente do professor. Mas hoje em dia, essa não é a melhor forma de aprendizado para o aluno. Por quê? O professor não é a melhor forma, não é a melhor fonte de conhecimento mais. O que a gente tem hoje em dia? A gente tem internet, né? Google, YouTube. O aluno ele pode consultar informações em outros lugares com muito mais facilidade, entendeu? O professor lá na frente da sala de aula, ele já não é interessante para o aluno mais. Então, o que a gente tem que fazer para o professor conseguir colocar o aluno em contato com o conhecimento e fazer o aluno aprender? Mudar a atuação do professor de fonte de conhecimento para mediador, facilitador de aprendizagem. Então, o professor vai parar de transmitir o conhecimento para o aluno e vai passar a colocar o aluno em contato, mostrar para o aluno, ó, o conhecimento está aqui, vai lá e pega. Tá ali, ó, esse é o conhecimento. Vai lá pegar. Eu te ajudo. Eu te dou os passos para você pegar o conhecimento. É assim que se pega o conhecimento. Mas o professor não vai mais passar o conhecimento. Assim como eu estou fazendo aqui para vocês agora. Eu estou passando o conhecimento para vocês. Funciona, é válido, mas não é a melhor forma mais para os alunos da rede básica. Tá? E o que é STEAM? Do programa STEAM Maker. STEAM é uma sigla para Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Em português seria Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, né? Essa sigla se refere a uma abordagem de ensino criada lá nos Estados Unidos, né? E, na verdade, ela reúne uma série de técnicas para atrair a atenção dos alunos para essas áreas específicas, né? Para essas disciplinas específicas. Por quê? Notou-se lá nos Estados Unidos uma defasagem, uma falta de interesse nessas áreas. Então, essa abordagem busca atrair de volta o interesse nessas áreas. Então, isso que é o STEAM. E a cultura maker, ela é basicamente um movimento que busca incentivar a criação de coisas com as próprias mãos. Então, maker quer dizer fazer, né? Então, a ideia é fazer você mesmo com as próprias mãos.
Isso tem uma série de benefícios, como a gente vai falar aí durante a nossa aula. Então, tudo isso vai andar junto, né? O Steam Maker. Então, a gente vai, ao mesmo tempo, atrair a atenção do aluno para essas áreas específicas, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, e incentivar que ele faça as coisas com as próprias mãos, certo? Então, olha só como já está ganhando forma a coisa. Lembra que você, professor, vai deixar de passar o seu conhecimento para o aluno e vai incentivar que ele busque o conhecimento? Como? Através do Steam Maker, através que ele faça as coisas com as próprias mãos. Está começando a ganhar forma. Mas essa aula não é sobre o aluno, essa aula é sobre o professor. O que o professor precisa para conseguir colocar tudo isso em prática? Tá? Quais são as competências essenciais do professor? Primeiro de tudo, o professor precisa de habilidades tecnológicas. Mas calma, habilidades tecnológicas não quer dizer que o professor precisa ser um engenheiro, não quer dizer que o professor precisa ser um matemático, um físico, quer dizer que precisa ser um programador. Não estou falando disso. Eu estou falando do professor saber usar um celular, do professor saber usar um computador, do professor saber usar um projetor, entendeu? Eu estou falando do professor ter interesse por tecnologia. Muitas vezes, ter interesse em tecnologia já é o suficiente. Por quê? As tecnologias que a gente usa no programa SteamMaker são muito fáceis de aprender. Elas são pensadas para serem simples de utilizar. Mas, se o professor não tiver interesse, o professor não vai conseguir aprender. Então, quando eu falo que o professor tem que ter habilidades tecnológicas, é disso que eu estou falando. O professor tem que buscar essas habilidades. Não é que ele já tem que ser o bam da tecnologia. Não, ele tem que buscar essa tecnologia. Se ele estiver buscando isso, já é o suficiente. O professor tem que ter essa habilidade de facilitação de projetos. Então, tem que virar a chavinha na cabeça dele. Ele tem que se botar na posição de facilitador. Então, ó, a partir de agora, eu não sou um palestrante. A partir de agora, eu sou um facilitador de projetos. Eu sou um mentor. Eu não vou ficar aqui 45 minutos de aula falando para os meus alunos. Eu vou ficar aqui incentivando que eles desenvolvam projetos. Eu aqui estou aqui para mostrar um caminho para eles e incentivar que eles percorram esse caminho. Então, não adianta mostrar o caminho e esperar de braços cruzados que eles percorram o caminho. Tem que mostrar aí, ó, vai lá, aluno, por que que você não está indo? O que está faltando para você? Vamos lá que eu vou te ajudar a percorrer. Certo? Então, tem o professor, se ele não tiver esse perfil, ele tem que buscar desenvolver esse perfil. Se ele tiver dificuldade em fazer isso, ele tem que buscar resolver essas dificuldades. O que está faltando na sua formação, professor, para se tornar esse facilitador? Tem que desenvolver essas habilidades. Outra coisa que o professor precisa desenvolver, a mentalidade de aprendizado contínuo. Ele precisa perceber que o aluno ele está aprendendo o tempo todo. Ele não está aprendendo só quando você está ensinando para ele. O aluno, ele está aprendendo quando ele está ouvindo, quando ele está falando, quando ele está jogando, quando ele está no celular, não está prestando atenção em você, ele está aprendendo. Quando ele está jogando, ele está aprendendo. Quando ele está desenvolvendo o projeto, ele está aprendendo. Principalmente quando ele está desenvolvendo o projeto, é onde ele mais está aprendendo. Então, o professor precisa ter essa noção de que o aluno está aprendendo o tempo todo. E se ele está aprendendo o tempo todo, é a sua chance de inserir ali, nesses momentos, o que você quer que ele aprenda. Você ficar esperando ele aprender o que você precisa, por exemplo, você é um professor de história e está ensinando sobre a história do Brasil, você insere ali momentos estratégicos do desenvolvimento dos projetos, os contextos que você precisa que o aluno aprenda. E o aluno vai aprender. Parece mágica, mas é verdade. E já adiantando, as avaliações precisam ser feitas dessa forma também. Se você deixar para avaliar só lá no final, não vai dar certo, porque o aluno não aprendeu no final.
O aluno aprendeu durante todo o projeto. Então, por que você vai deixar para avaliação no final? O aluno está aprendendo o tempo todo. Então, você tem que estar avaliando o tempo todo também, ainda que não seja uma avaliação formal. Então, essas são as principais habilidades que o professor precisa desenvolver para se tornar esse professor, vamos dizer assim, o professor do futuro, vamos falar mais ou menos, sim. O que é o professor do futuro, né? O professor que vai preparar os alunos do futuro. Essas são as principais. E como é que funciona, então, o programa SteamMaker? Como que o programa SteamMaker vai desenvolver tudo isso no professor? Bom, primeiro, o programa SteamMaker, ele tem uma série de recursos, né? Entre eles tem uma série de workshops presenciais que funcionam como capacitação do professor, tá? Nessa capacitação do professor são desenvolvidas várias atividades que buscam desenvolver essas habilidades no professor, tá? O programa SteamMaker também tem vários recursos, por exemplo, tem kit de eletrônica, tem kit de programação, tem também espaços makers, tem Smart Lab, que é como se fosse um espaço maker, só que você consegue levar ele para vários lugares, né? Ele é um carrinho com todos os equipamentos do espaço maker, então você consegue levar para várias salas, tá? Mas o principal aqui é a formação. Então, e tem também essas lives que a gente está realizando aqui, que buscam atrair a atenção de vocês para essas questões importantes, tá? Então, os workshops práticos, né? E a integração com isso aqui, pode cortar depois. Eu só estou pensando no aval. Aí, bom. Então, eu vou dar uns exemplos de algumas atividades que a gente desenvolve nos workshops. Então, tem a construção de um robô simples, por exemplo. Então, quando a gente fala em robô, a gente já pensa em coisa muito complexa. Não, eu não sou engenheiro, como é que eu vou construir um robô? Calma, você vai construir um robô com aquelas habilidades de tecnologia que eu falei lá, que você nem imagina que você já tem. Você só não está consciente dela. Então, a gente leva algumas peças pré-fabricadas que a ideia é que o próprio professor fabrique, a gente só leva pronto porque a gente tem uma limitação de tempo, tá? E o professor monta as peças. Sabe como que a gente faz? Professor, tá aqui as peças. Tá aqui o robô. Viu como é que é? Ok. Agora monta o robô. Pode montar. Tô esperando. Funciona. Os professores montam. Acredite se quiser. Parece muito difícil, mas não é. Os professores montam. Por quê? Porque naquele momento, frente ao desafio, os professores descobrem a habilidade que eles têm, que eles jamais imaginaram. Esse é o poder da cultura maker. E é isso que a gente precisa fazer com os alunos também. E os professores montam os robôs, e os robôs não funcionam de primeira, mas aí os professores insistem, porque eles são resilientes. E aí eles procuram onde está o problema, porque eles trabalham a habilidade de resolução de problema, né? E eles descobrem o problema e conseguem fazer funcionar no final. E a gente ainda faz uma corrida depois para ver qual robô ficou mais rápido. E aí fica todo mundo rindo e se divertindo. Então, esse é um exemplo de atividade que a gente faz para desenvolver esse perfil do professor. Um outro exemplo que a gente faz relacionado com cidades sustentáveis. A gente faz uma mini hortinha, na verdade é um vasinho de planta simulando uma horta, e a gente faz um sensor de irrigação automática. Então, a gente usa o kit de eletrônica sem programação nenhuma, só eletrônica. E a gente constrói o sensor. O sensor não faz parte do kit. A gente usa o circuito eletrônico para construir o sensor. Constrói o sensor do zero, usando o circuito eletrônico, para detectar quando o solo está seco, e aí ele sinaliza que o solo está seco.
Aí a gente poderia integrar isso aí numa bomba de água ou numa válvula para ela irrigar o solo automaticamente. Aí, nesse caso, como não tem essa parte, a gente umedece o solo manualmente e aí ele reconhece que o solo está seco e apaga a sinalização. Aí você troca o solo para um solo seco e sinaliza de novo. A estratégia é a mesma da atividade anterior. Os professores montam sem saber nada de eletrônica, só com as orientações do material que a gente deu. E aí, não funciona. Os professores insistem, procuram onde está o erro, acham o erro, conseguem fazer funcionar no final, com assim, minutos, não é horas, é alguns minutos. Funciona no final, fazem um experimento e fica tudo certo. Então, aqui está um outro exemplo de atividade que, inclusive, está contextualizado com meio ambiente e cidades sustentáveis. Então, pessoal, esses aí foram alguns exemplos de como funciona a capacitação no SteamMaker, quais são as habilidades que a gente busca desenvolver nos professores e dei até alguns exemplos práticos de como a gente faz. Espero que vocês tenham captado a mensagem e tenham gostado da aula. E até a próxima aula.